pegou ainda uma liberação, né? Aquele começo de liberdade do corpo e tal. E hoje tá voltando isso ou tá mais, você acha? Eu acho que tem muita... Eu acho que tem muita coisa sendo ditada. E eu sei que a intenção deve ser boa, né? E acho que tudo tem que ser, sim, respeitado. Regras, você tá falando? Ah, mas isso no mundo inteiro, né? Cagação... Acho que ninguém nega que há muita cagação. Alguém nega que há muita cagação de regra Hoje em no dia, mundo? Nossa, muito. Mas é nesse sentido. Eu acho muito... Faz sentido, sim. Porque Faz liberdade... Cara, liberdade... Liberdade até pra errar, né? Liberdade tem que... Se não é... Eu sou dessas, assim. Tipo, liberdade é algo que, por definição, ou é absoluto ou não é liberdade. Então, pra mim, isso é meio claro, né? Se tem um mais, então não é liberdade. É um pouco isso, assim. E eu sei que... Né, aquilo, né? Em nome das melhores intenções, acho que as maiores atrocidades da civilização aconteceram. Então, é difícil justificar. Por mais que a pessoa vá falar uma merda, cara, ela tem direito de falar merda, né? Desde que não haja contra alguém. Não seja um crime, né? Mas aí até mesmo... o que é... Enfim... Sim, o que não é um crime, óbvio, né? Afinal de contas, vivemos numa sociedade de leis positivadas, escritas num papel. As opiniões não são crimes desde que ela não seja uma chamada para uma ação criminosa. São ideias expostas. Não, e sobretudo quando você está construindo a ideia, exato. Né? Você ainda nem tem muito... Você não está muito claro nem para você. Você está no processo... Pensando junto, né? De pensar. E aí, às vezes, você fala um pouco a mais ou volta... E se alguém vai se doer com o que você está dizendo, então você já limita no poder falar, e aí você não fala. Exato. Aí você cala. E a gente tá vivendo isso, tá todo mundo com medo de falar, da forma de falar, o que pode falar, e aí fica todo mundo meio... E aí por isso a resposta, assim, por isso que eu titubeei quando você me perguntou. Faz porque sentido nisso. Eu achei que a gente vive uma liberdade maior sexual, eu vejo da minha geração para agora. Mas o que você entende como liberdade sexual maior hoje em dia? É mais fácil? Antes a mulher mais acesso. Não, e o que vão falar de mim, hoje a pessoa tá mais cagando pro que vão falar dela nesse aspecto. Sem dúvida. Mas por outro lado, é o que você falou, as formas de falar, os termos, a forma de abordagem. Hoje tem muita gente, não pode falar assim, tem que ser assado. Gente, estamos conversando, estamos aprendendo junto. Nesse sentido e estamos pensando, né? Nem antes de aprender. Quando o pensar tem que ser livre. E me parece algo tão óbvio, porque o pensar, ele é livre. E ele é livre... Até a gente não consegue controlar o pensar, porque o pensar, ele surge. É essa coisa muito doida, né? De que o pensamento é uma coisa que surge na sua cabeça. Então, quando você escolhe um assunto, tá vindo de uma série de referências, você não tem conhecimento de onde... Ele surge na sua cabeça. Eu vi alguém outro dia, um gringo, falando sobre isso, não vou lembrar quem é, e eu brisei nessa ideia, assim, de que o pensamento surge na nossa cabeça, porque é algo muito mágico mesmo. E aí, como que você controla? E por que controlaria? Por que isso seria controlado, né? Se você mesmo já está se censurando... e aí censura, cara, censura é uma coisa escrota. Eu achei que isso já tinha sido estabelecido, né? Que era ruim, que a gente já tinha ido pra rua brigar pelo fim da censura. E aí, de repente, você tá aqui em 2022 falando de censura. Meu pai não se conforma. Então, falando do teu pai, tô falando na época que a música dele... que vai falar certas coisas, que palavrão e não sei o quê. Já era aquela época que, caramba, ele quebrou um monte de barreira. E agora a gente meio que tá colocando a barreira de volta. As próprias pessoas colocando. Você falou do lance a liberdade. Eu sinto que a liberdade sexual a gente avançou. Sem dúvida a gente avançou. Mas pensando no ponto P, e é doido... Eu tô amando estar aqui e a gente tá conversando, porque, de novo, né, os maravilhosos 50 anos que estão chegando, eu tenho que pensar que é por causa desse tempo todo e de todo esse pensamento ao longo desse tempo. Mas eu lembro claramente, diversas vezes no ponto P, foram alguns anos de programa. E era semanal. Então, são muitos programas. Eu lembro muitas vezes de ter dito, não, mas amiga ou amigo... Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. E não é para fazer um juízo moral. Eu tô pela liberdade, eu quero que a pessoa faça o que ela quiser, mas eu acho que o entendimento
do porquê que você faz as coisas, seria interessante você buscar ter. Você, assim, pra você mesmo, pra sua consciência. Tem consequências, né? Pra você estar preparado a lidar. Com consequências. Você quer fazer isso? Tem. Mas saiba que tem consequências. Não, e você vai errar. E você vai fazer merda. Às vezes da merda... Muitas vezes da merda vão surgir as melhores coisas, mas você vai ter que tornar essa merda uma coisa maravilhosa, né? Mas assim... A diferença de liberdade e libertinagem, ela existe, né? Claro. E eu não sei se muita gente se dá o trabalho de pensar isso. Porque é uma distinção muito clara. A banalização... Vamos lá, minimamente. Cara, sexo é a maior intimidade que você pode ter com alguém. E aí não é pra sua careta. Eu não acho que porque é a maior intimidade que você pode ter com alguém que você tem que conhecer a pessoa completamente, ter saído 500 vezes com ela e não ter dado. Não é isso. Dá pra você ter muito tesão por uma pessoa que você só viu, não falou nada, se aproximou, pintou um clima, você tá... E de repente, quando você vê que você tá trepando com essa pessoa, pode ser. Mas assim... Como é que se estabelece o respeito necessário? Porque a intimidade será dada, né? E é importante respeitar o indivíduo, porque se for só o uso do corpo, do espaço ali, para aquele instante de prazer, eu dizia isso no ponto P. Cara, não isso desse jeito que eu estou falando, mas o que eu disse muitas vezes também é, mano, tem algumas trepadas que, porra, bate uma siririca. Ou bate uma punheta. Você tá batendo...